Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Repensar as Infâncias, um programa da Brincaê, na Abla FM. E eu sou a Daniele Gross, sou a host aqui desse programa. E nossa intenção é sempre trazer temáticas que coloquem os adultos, familiares, educadores, profissionais da educação, da saúde, a sobre as infâncias e repensarem. Para o episódio de hoje, tenho aqui uma convidada especial e a gente vai ampliar um pouco agora os nossos horizontes aqui no Repensar as Infâncias, porque a nossa convidada, ela vem da área da saúde. Até então, a gente tinha conversado com muitos profissionais que estão trabalhando, né, no meio da educação. E hoje, nós recebemos aqui a Jéssica Pérez. Ela é fisioterapeuta e ela vem aqui para conversar com a gente sobre a temática Crescer em Harmonia, um olhar integrativo da fisioterapia para a infância. Olha isso, gente. A Jéssica, então, ela me conectei com ela quando começamos a conversar e eu entendi que ela olhava de uma maneira diferente para os seus pacientes, especialmente para as crianças que ela se encontrava, né, nessa sua trajetória profissional. E aí eu pensei, ela precisa contar para todo mundo, a gente precisa ampliar essa voz dela para que mais pessoas comecem a entender, olhar, né, para isso que ela tem para nos contar hoje sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento infantil nessa perspectiva integrativa da fisioterapia. Jéssica, obrigada por estar aqui com a gente no Repensar as Infâncias. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com você. Te admiro muito. Então vamos lá. Jéssica, a gente vai começar aqui hoje o nosso episódio fazendo uma pergunta que eu faço para todos os convidados que chegam aqui. Então, em vez de pedir para você se apresentar, falar da sua formação, que também é muito importante, a minha primeira pergunta é, Jéssica, quem é você na relação com as infâncias, na relação com a infância, com as crianças? Fale um pouquinho de você nessa perspectiva. Bom, é muito boa essa pergunta e também desafiadora, né? Mas eu diria que eu sou a Jéssica, livre de qualquer máscara, eu não digo máscara de falsidade, é uma máscara que a gente veste, né? Como profissional, como uma posição social, às vezes algum título que a gente tem, a gente se veste de tudo isso. Mas frente às crianças a gente tira todas essas interfaces, né? E a gente mostra a nossa verdadeira essência. Então, é muito profundo esse relacionamento com a criança, né? Você se mostrar sem nada para ela, porque ela te enxerga, né? Então, para mim, é um encontro de almas mesmo. Então, acho que é isso. Olha, ela já tá dando sinais aqui de como ela entende essa relação com as infâncias, né? Olha a beleza disso tudo. Eu acho que foi isso que propiciou esse afinamento entre o que a gente vem conversar aqui hoje, porque eu realmente achei muito especial o modo como ela fala, né, desse encontro de alma com as crianças no momento em que ela está fazendo, né, o seu trabalho frente a essas crianças, né, porque às vezes a gente pensa assim, os profissionais da saúde, quando estão, né, se relacionando com os seus pacientes, a relação acaba sendo uma relação que tem um limite ali, mais fria, né, e aí quando você diz dessa sua relação com as infâncias, né? De ser algo que você se despe, né? A gente se despe de todas as nossas camadas, né? Para poder mostrar a nossa verdade e, de alguma maneira, se conectar com essa criança, né? Para que ela consiga responder não à medida daquilo que a gente quer, mas à medida de quem a criança é, né? A importância de a gente dar esse espaço e esse lugar de a criança ser quem ela é, apesar, né, das nossas expectativas, né? Com o tratamento, com, né, o que a gente está fazendo com ela. Então, isso me chama muita atenção, Jéssica, né? E é algo que eu admiro bastante aí no seu trabalho. E agora eu quero te perguntar sobre como começou a sua história
na fisioterapia pediátrica, né? Porque a gente aqui vai enfocar sobre esse teu trabalho, né, com as crianças, né? Então, como que foi esse teu caminho de fazer essa escolha ou foi um encontro, né? Conta pra nós. Sim. Bom, começou lá na faculdade já, mas primeiro eu vou mostrar como que era o meu universo antes. O meu universo antes era assim, eu fui uma criança muito enérgica, né? Eu demandei muito da minha família, assim, dos meus pais. Então, minha mãe precisava muito me puxar para o centro, né? Para o equilíbrio. Então, eu tinha essa visão da criança como um ser enigmático, assim, sabe? Difícil, desafiador. Então, eu acabei me afastando desse universo na minha trajetória. E na faculdade, então, eu foquei em trabalhar com idosos. Eu sempre gostei muito, tive uma relação muito boa com os meus avós, a minha avó, nossa, minha referência, assim. Então, eu tinha certeza que esse era o meu caminho. E quando eu decidi por fisioterapia, eu estava dentro do universo hospitalar, então eu conheci o trabalho do fisioterapeuta lá dentro e fazia sentido trabalhar com adulto idoso naquela situação. Mas na faculdade eu fui tomando uma postura muito aberta, assim, a experiências novas. Então, acabei fazendo alguns trabalhos na saúde da mulher, outros na saúde cardiovascular com adolescentes. E ali eu acho que eu fui me abrindo. Porém, não foi exatamente dentro da faculdade que eu entrei nesse universo, e sim no momento que eu precisei de um dinheirinho. E o que me apareceu para trabalhar, né, nas horas vagas era com recreação infantil. Olha só! Eu falei, olha, tava precisando, então eu falei, vamos aceitar esse desafio. E foi um desafio enriquecedor demais, assim, para mim, porque você entrava numa festa sem noção nenhuma de como que ia ser o desfecho dela, porque cada criança é uma criança. E você não estava lidando com uma criança, você estava lidando com várias crianças, e crianças que falam na sua cara se elas estão gostando, se elas não estão gostando daquilo. Então, eu comecei a aprender a fazer a leitura delas, assim, até entender que tem um processo para você conquistar elas, né? Que você não simplesmente invade, assim, o espaço. E o espaço, eu digo, não físico, né? Mas aí eu vou entrar na palavra espiritual de novo, porque eu acredito que cada um tem um espaço além desse aqui, né? De pele. Então, eu comecei a trabalhar isso, assim, e comecei a gostar, né? Comecei a amar aquilo. Eu trabalhei por 2 anos e meio na recreação infantil. E foi maravilhoso, assim. Mas não foi imediatamente posterior a isso que eu comecei a trabalhar na área da saúde com a pediatria, né? Então, quando eu me formei, foi pandemia. Foi meio que o que tinha ali era hospital e independente de idade. Então, eu fui. E daí, tendo essa experiência dentro da unidade de terapia intensiva, né, desse círculo, uma colega minha me convidou para fazer um teste num hospital pediátrico. E eu falei, meu Deus, tô dentro, né? Tipo, já trabalhei com criança, já tenho uma certa experiência em unidade de terapia intensiva. Não era muito tempo, mas dada a situação, a gente teve muita bagagem, né? E então, eu fui muito confiante. E passei nos testes, tudo, comecei a trabalhar. E olha, foi tão desafiador quanto aquele início, aquela quebra de paradigmas ali, de começar a trabalhar com criança. Porque é totalmente diferente. E maravilhoso ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, que lindeza isso. Jéssica, você falou uma coisa que me tocou aqui, quando você falou assim, eu comecei a entender que as crianças, primeiro, né, que elas são além, né, da pele, né, além do que a gente consegue enxergá-las, né, assim de fora, e que elas, né, elas são compostas, né, de outras dimensões, de várias outras dimensões, né? E também o fato de você dizer assim, para que eu consiga me aproximar de uma criança, para eu entender que
que tinha um certo caminho, era um processo, né, de aproximação e de conquista, eu entendi que eu não posso invadir o espaço dela, né? E aí eu fiquei pensando o quanto essas descobertas que você foi fazendo, né, nessa relação com as crianças, em um outro âmbito, que não é no âmbito, né, daí do teu trabalho, que daqui a pouco você vai contar mais, né, sobre esse trabalho com a criança ali, né, na abordagem da técnica que você trabalha, né, na fisioterapia, o teu entendimento para além disso tudo, né, que você tá lidando uma profissional, um ser humano com um outro ser humano. Exato. E que toda essa aprendizagem, essa bagagem que você traz de antes, para mim, né, nas vezes que a gente conversa, mostram muito, assim, o teu entendimento e até o caminho que a tua escolha profissional foi se fazendo dentro da fisioterapia, né? Porque a gente aqui vai conversar, né, tá conversando sobre o crescimento das crianças, o desenvolvimento infantil, num olhar integrativo do sujeito, né? Então, como que, né, a gente pode começar a se perguntar, né, como que uma fisioterapeuta, ela pode atuar tendo esse olhar integrativo, se às vezes, né, a demanda ali é pontual, né, uma coisa que precisa ser sanada rapidamente, em poucas sessões, né, aquele problema, aquele sintoma vai se desmanchar, mas como é possível olhar para o sujeito, né, de maneira integrativa, né? E aí você me traz essas histórias de vida, né? Porque tudo isso tá dentro da gente, né, enquanto profissional, né? Então a gente vai se construindo profissional também com essas experiências, né, da nossa própria infância, como você trouxe, né? Sim. Eu era uma criança enigmática, gente. Isso daí é bonito demais, porque as crianças são verdadeiros enigmas, né? Então, esse teu entendimento, né, aí traz para a tua profissão algo que é um diferencial, né? Que é o como você enxerga, né, as crianças para além dos seus sintomas, para além, né, da necessidade do tratamento. E aí conta, você então teve o contato, né, com as crianças aí, né, num hospital pediátrico. Como é que foi essa caminhada ali com elas? Como é que começou o teu trabalho com elas? Então, ali eu tive que ressignificar também a Jéssica profissional, porque você entra num... Eu tive mais experiência, né, na unidade de terapia intensiva, então é um ambiente hostil, né? E para o adulto, ele lida diferente com essa situação. A criança, eu diria que ela não carrega esse peso tão grande, sabe? Do sofrimento. É doloroso, elas conseguem externalizar que elas estão sentindo dor, que elas estão desconfortáveis, mas elas levam de forma mais leve tudo isso. E você também entender que você precisa manejar ali com ela, você talvez gere dor naquele momento, mas... ao mesmo tempo, você tem que entender os limites, né? Então, eu tentava sempre me aproximar delas primeiro, conversar, entender como que era a relação delas com os pais. E daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Para daí eu começar a trazer o meu trabalho, né? E trazer de uma forma leve. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com as mãos, né? Então, é muito manual e invasivo ali para elas, tudo isso, né? Então, eu preciso que ela confie em mim, né? Que ela entenda e eu também respeite o tempo dela, né? Então, era muito mais... talvez, eu diria assim, me demandava um pouco mais no sentido de tempo, porque... O adulto, você chega e explica, eu sou Jéssica, eu sou fisioterapeuta, vou fazer isso, isso, isso no senhor, eu faço isso, isso, isso e saio, né? E na criança, não. Tem todo um processo, não é só chegar e falar isso para ela, não é assim que funciona, né? Então, às vezes, eu precisava chegar, né, ir até esse paciente 1, 2, 3 vezes, 4, para daí eu conseguir fazer o meu trabalho. E daí eu entro na situação assim... Na questão, né? O profissional da saúde, ele é muito moldado para a gente não se envolver, né? Você estava falando sobre isso. Eu nunca segui essa cartilha porque a gente vai com esse pensamento de não se envolver mais para nossa proteção do que realmente para facilitar ou mediar o nosso trabalho, né? É só pensando em nós, né? Então...
eu me protegia da seguinte forma. Eu entendo que o meu trabalho é necessário. Eu entendo que eu preciso trazer essa criança para mais perto de mim, eu dela ali. Eu vou me envolver. E os limites, eles chegam num ponto de... Não tem um limite, assim, muito definido. Assim, não vou trazer isso para dentro da minha casa. Esse problema, realmente, não trazia para dentro da minha casa. Mas eu carregava essa criança comigo porque ela faz parte da minha história. Ela me constrói como pessoa, como profissional, sabe? Então, esse olhar integral era isso. Elas fazem parte de mim, né? E lá na faculdade, quando falavam que a gente tinha que ter esse olhar integral, o que a gente pensava? Bom, a pessoa vem com uma dor na mão, né? Ou uma dor no punho, ali no cotovelo. Eu vou pensar que pode ser uma cervical, pode ser uma torácica, uma lombar ali que precisa de um olhar. A gente pensava sempre no físico, né? E daí eu vim entendendo que não, que a gente tem que entender todo o contexto biopsicossocial dessa pessoa, né? Desse ser, né? E acho que basicamente isso, assim, em relação a esse encontro, né? Esse entendimento de como que é trabalhar com criança. Isso que você diz de quando a gente se envolve, né, com a pessoa com quem a gente está se relacionando, né, seja o paciente, né, ou não, é uma coisa que ela sai do plano do nosso controle, né? Às vezes a gente acha que é possível, ou se coloca essa meta, né, de controlar até onde eu vou na relação com as pessoas, né? E eu acho que a beleza do encontro com as pessoas, especialmente com as crianças, ela vem disso que é o inesperado. A gente nunca sabe, né, o que pode encontrar. E talvez com as crianças a gente tenha essa maior liberdade de se permitir não ter o controle sobre a situação, né? Muitas vezes a gente é demandado, né? E até falo no lugar, né, de uma profissional que trabalha com as famílias, que muitas vezes as famílias nos demandam certos prazos, né? Quando que vai melhorar, né? Quando que a gente vai ver de fato os resultados desse trabalho que você está fazendo. E é difícil a gente se blindar também dessas exigências que vêm de fora da gente, né? Porque uma coisa é a gente ter dentro da gente, né? Eu vou abrir o espaço para que a relação com esse paciente, a relação com essa criança, ela flua, né? Ela venha desse lugar da fluidez, né? De um encontro que vá se revelando enquanto ele vai acontecendo, né? E aí, a gente parar para pensar assim, nossa, né? Mas é uma família que está apostando no meu trabalho e eu preciso corresponder essa expectativa, né? Da família. Então, é um equilíbrio difícil da gente fazer, né? É muito difícil a gente lidar também, né? Com com esse entendimento, né? E muitas vezes a gente tem que conversar com as famílias sobre isso, né? Então, como é que você vê essa relação com as famílias das crianças, né? Que você acompanha, que você trabalha e que você já trabalhou? Nossa, é muito bom você levantar esse ponto, porque no começo eu achava que a família era uma barreira para mim. Porque dentro de um trabalho com a criança ali hospitalar, até no consultório, você vai estar com um pai ali do lado o tempo inteiro, né? Um pai e uma mãe te olhando, te monitorando, um familiar, enfim. E eu achava que isso tirava a minha liberdade como profissional. Mas daí eu comecei a tentar olhar com outros olhos também, né? E me colocar no lugar desses pais, né? O olhar de cuidado, de também incerteza, sabe? De dúvida, de medo. Então, quando eu comecei a me pôr no lugar dos pais, essa relação começou a ficar mais leve, sabe? Eu comecei também a ser muito verdadeira com eles em relação a tudo que eu estava fazendo, né? Então, no consultório, eu explico o processo, né? Que não depende apenas de mim, que muito mais é do paciente, da criança e deles mesmos. E assim como no hospital, né? Eu falava o que eu tinha que fazer, quais eram os meus objetivos com aquilo, o que traria de melhora, né? Mas que isso não é algo que depende apenas, né, do que eu tô fazendo, né, da técnica que eu tô aplicando. E daí, quando eu era muito verdadeira,
esse ser verdadeiro com eles começava a criar essa relação de confiança. Então, é uma conquista não só da criança, mas como dos pais também, sabe? Por exemplo, assim, vou pôr um caso difícil de uma criança que teve sequelas pós um parto natural complicado. Os pais eram hiper protetores, hiper. E demandavam muito da equipe. E daí você pensa que é um ambiente difícil, os profissionais, eles são demandados, a gente tinha muita responsabilidade ali, o tempo inteiro em alerta, e mais essa questão da demanda desses pais em específico. Então, eu tinha 2 posições para assumir ali. A de defesa, de ficar sempre na defensiva, reclamando, estão chamando de novo, ou acolher esses pais. E quando eu assumi essa postura, esses pais criaram essa confiança em mim. Então, quando eu falava, está tudo bem? Eles entendiam que estava tudo bem. É diferente de um profissional que já vai com aquele peso, aquela carga, né? E fala, pai, tá tudo bem, sabe? E então é isso que é essa postura que eu comecei a assumir. E daí eu comecei a aprender a lidar com tudo isso, com essas exigências deles também, sabe? E eles começaram a me respeitar, entender também que tem limites para tudo isso, sabe? É claro que tem aqueles que não têm, né? O mundo não é uma maravilha, né? Um conto de fadas, mas aqueles que eram mais difíceis, mais resistentes, eu simplesmente entendia, tá tudo bem, eles são mais difíceis. E o meu foco voltava para a criança, sabe? Sim. E também, eu estabeleci o meu limite, eu chego até aqui, fica a teu critério. Se para você não tá bom, então o senhor decide se quer seguir para um outro caminho, posso te indicar. Assim, humildemente falando, sabe? Eu mostrava o meu limite e ele tem esse poder de escolha. Então, segue o caminho que for mais conveniente, né? Sim, sim. Jéssica, estamos tendo aqui várias participações ao vivo. Eu vou te trazer uma pergunta da Rê Matos. E aí ela pergunta assim, como perceber os primeiros sinais de que uma criança precisa de um acompanhamento com a fisioterapia, de um acompanhamento fisioterapêutico, né? O que pode levar aí os pais a pensarem sobre isso, né? O que a fisioterapia pode agregar, né? No desenvolvimento, né, infantil do meu filho. Então, é uma pergunta bem ampla, né? O fisioterapeuta hoje, ele tem uma área de atuação, assim, enorme, gigantesca. Na pediatria, a gente tem imensas áreas ali. Então, eu tenho muita experiência na parte respiratória, motora, né? Mas eu vou trazer, então, agora para o que a gente veio falar do cuidado integral, né? Da terapia manual evolutiva, que é uma técnica manual em que a gente vai encontrar respostas no corpo. E para responder a Rê nesse sentido, a gente começa a observar o quê? Alterações comportamentais nessa criança, alguns sintomas específicos, uma desregulação digestiva, um processo infeccioso por repetição. Vou juntar os meus 2 universos, né? Aquela criança que você trata e tá sempre com uma bronquiolite, um processo respiratório ali. E você fala, mas meu Deus, o que ela tem? Qual é a causa de tudo isso? Porque hoje, o que a gente faz, e muito bem, por sinal, não tenho críticas quanto a isso, é tratar os sintomas, né? Certo. Então, a gente tem um universo de ferramentas para diagnosticar essas crianças. Aqui eu vou ser bem específica. E muitas ferramentas para tratar essas crianças, mas entender realmente qual é a causa de tudo isso é que nos limita, né? Então, o meu trabalho é isso, é buscar a causa e aonde via corpo. Então, o meu trabalho é mão. E eu escolhi seguir nessa linha, né? A gente tem muita ferramenta tecnológica, eu admiro tudo isso, eu acho maravilhoso, mas eu escolhi seguir na mão e ouvir o corpo. Por quê?
chega num ponto que a criança já não consegue mais externalizar aquilo, né? Então, às vezes, você tenta trazer uma resposta verbal, né? Leva ela para terapia, instiga ela e ela já não consegue mais. Chega ao ponto de que ela já está tão saturada que ela só consegue trazer... O corpo começa a externalizar tudo aquilo, né? É o balde de água cheio já. Uhum. Então, uma repercussão dermatológica, né? Tem muita criança com dermatite. Então, eu falo que eu sou aquela profissional que as pessoas vão buscar quando já não tem mais para onde correr, sabe? Sim. E eu tô pensando agora que, às vezes, pensando até na minha posição como mãe, né? Às vezes a gente vai fazer a consulta de rotina lá na pediatra, né? Daí a pediatra fala, como é que foi nesse último ano? Daí você fala, ela teve uns 5 episódios de um resfriado. E meio que a gente vai normalizando essas coisas, né? Exato. Então, assim, né, teve alguns episódios de ter um desconforto abdominal, assim, ao longo desse 1 ano de vida, né? Então, às vezes a gente não olha no longo prazo, né? Como que tá a saúde do nosso filho e acaba normalizando. Porque daí sempre fica resfriadinho no inverno e no final das contas não se atenta à possibilidade disso que você trouxe, né? Essa repetição, às vezes, né? De algumas coisas que o corpo tá evidenciando que não está bem, né? Então, até pensando no que a Rê perguntou, né? Quais são esses primeiros sinais, né? Eu acredito, né, que esses primeiros sinais, eles vêm desses lugares de uma análise que o adulto que vive com essa criança tá percebendo como incômodo, né? Às vezes não é só o corpo da criança que a gente olha, né? Mas é o nosso entendimento do adulto que cuida daquela criança, o que a gente tá percebendo? Puxa, tá com o sono... né, alterado, já tá perdurando um longo tempo, né? São fases, são etapas de salto de desenvolvimento. Claro que a gente, né, considera isso. Mas quando a gente, enquanto esse adulto cuidador, a gente percebe que tá saindo, né, desse lugar, assim, sem normalizar, né, muitas coisas que a gente tende a normalizar, eu acho que é um sinal pra gente poder buscar ajuda, né, nesses outros âmbitos muitas vezes desconhecidos, porque daí a gente, né, vai pro lugar comum, vamos pro pediatra, o pediatra, né, pode fazer uma receita de um medicamento, mas vai resolver aquele problema, vai passar um tempo e o problema vai aparecer. E aí o que você tá dizendo é isso, né, que a tua função é enxergar para além desse sintoma que tá aparecendo, né? Então, o que pode ser a causa de tudo isso, né? E aí você vai tentando descobrir no corpo, né, dessas crianças o que pode ser a causa. E isso, né, já é um sinal de que procurar, né, uma fisioterapeuta que tenha esse olhar, né, integrativo, esse olhar para o desenvolvimento de forma integrativa, né, é o momento certo para isso. Eu vou também trazer agora a pergunta do João Henrique, lá de Joinville, ele está perguntando assim, a fisioterapia integrativa pode ajudar também no desenvolvimento emocional da criança? Nossa! Nossa, demais, assim. Eu trago alguns casos de crianças, por exemplo, que têm resistência a toque. Eu tenho um paciente que nasceu dentro de uma UTI, muito manipulado, muita intercorrência paradas cardiorrespiratórias, necessidade de intervenção cirúrgica de emergência. E daí até que ele conseguiu estabilizar o quadro e foi para casa, mas precisava de uma intervenção diária, então fisioterapia diária. E uma colega minha não conseguia trabalhar com ele tão bem porque ele não tolerava o toque. E uma criança, daí eu vou trazer o que ele tá querendo dizer, emocionalmente, assim, extremamente dona de si. Ele tinha 2 aninhos, mas assim, ele tinha total controle do entorno dele, assim, em relação a quem ele gostava, quem ele não gostava. Uma personalidade forte mesmo. E daí a mãe dele trouxe todas as demandas e a gente começou a trabalhar. E o primeiro atendimento dele foi choro do início ao fim. E a primeira noite dele, a mãe dele achou que ia ter um negócio, assim, porque ele ficou extremamente agitado, assim, pós-atendimento. E depois disso, ela falou que ele começou a se acalmar, começou a, primeiro, né, não já de cara bloquear as pessoas ali no acesso a ele, mas
começar a permitir, né? Se abrir. Então, a gente começou a ver não só respostas sintomatológicas ali, de diminuição de sintoma, mas também até o emocional dele ficou mais tranquilo, mais leve, né? Aquela criança que é muito agitada, né? Que hoje a gente tá vivendo tudo isso, né? Então, a gente começa a olhar, como que é o sono dessa criança? Como que tá o intestino dessa criança, né? O que ela traz de bagagem, ou o que os pais trazem de bagagem, e acabam, consequentemente, depositando para ela, que vai repercutir ali tanto no físico quanto no emocional, né? Então, ela vai ser mais agitada, ela não consegue dormir direito, então o cortisol dela tá lá no alto, né? Então, a gente trabalha na emoção como um todo, né? Corpo, mente e espírito. Uhum. Então, essa visão, né, integrativa de que o sujeito, ele não se despedaça quando ele vai em tratamento com um profissional, né? Exato. Porque, né, às vezes a gente, vamos num profissional porque eu tô com dor em tal lugar. Aí o profissional, e já aconteceu, já ouvi relatos disso, né? Olha, não posso olhar para essa outra parte do corpo porque essa outra parte do corpo é parte que um outro profissional especializado olha, né? Então, a gente, né, vive essa sociedade da especialização, né, nas profissões. Claro que é importante, porque aprofunda, né? A ciência vai se aprofundando, né? Na medida que olhar, né, para cada parte traz, né, à tona, mas ao mesmo tempo, sem perder de vista essa noção de que você falou, né? É tudo junto, né? O corpo, as emoções, né? Tudo isso caminha junto. E uma vez atuando, né, num sintoma que o corpo tá pedindo socorro, eu sempre tenho essa impressão, assim, que quando o nosso corpo mostra um sintoma, é um socorro, é um pedido de ajuda, né, de alguma coisa. E aí a gente começa a mexer nisso, o nosso corpo vai entrando, né, em regulação e isso aparece, né, tanto nos nossos comportamentos que estão relacionados à emoção, quanto nesse funcionamento, né, biológico mesmo, né, esse funcionamento de que algo não estava dando certo e nos mostrou que não estava bem, né? Então, é isso, né, João? Trabalhar, né, com crianças traz isso, né, repercute em aspectos que também vão reverberar, né, nesse desenvolvimento emocional das crianças, né? Agora já vou emendar a pergunta da Luciana Prado, de São Paulo. E ela pergunta assim, o que muda no olhar para o corpo infantil quando se adota uma abordagem integrativa? O que muda nesse olhar, né? Bom, então eu vou pedir para você me lembrar dessa pergunta daqui a pouco, só porque eu não quero perder um gancho do que você falou agora sobre o corpo se regular, né? Na verdade, você resumiu o que é a terapia manual evolutiva só nisso que você falou, que é a gente buscar esses pontos em desequilíbrio, né? Fazer o toque manual, então, de estímulo ali para que volte a fluidez daqueles tecidos. E o corpo vai buscar esse equilíbrio, não eu. A gente brinca, né? E eu acho que ele tá muito assertivo, o nosso professor Adriano, que nós somos faxineiros do corpo, né? E daí, quando a pessoa vem, nossa, melhorei nesse sentido, muito obrigada. Foi você, foi o seu corpo. E a gente tem que estar nesse equilíbrio, porque quando a gente está em alostase, que a gente chama, é quando a gente está pronto para se defender também das agressões externas, que elas vão existir, né? A gente não tá imune a isso. Então agora eu fiz a técnica e para sempre eu vou me manter pleno, equilíbrio. Não, porque a gente está em constante estímulo, estresse, até questões de alimentação, né? Difícil hoje em dia. É difícil falar isso, né? Mas é que a gente vive numa sociedade tão acelerada, né? Que a gente precisa de tudo com muita facilidade e acaba que a gente peca na alimentação. Apesar de ter tanto acesso, né? É fácil, na verdade, a gente ter acesso aos alimentos bons, né? Que fazem bem. E daí a gente acaba optando porque é mais rápido, mais conveniente. Então, a gente vai seguir sendo agredido, entre aspas. E a gente tem que seguir num trabalho para manter esse equilíbrio. Sim. Você traz essa palavra que, para mim, é uma palavra que há bastante tempo, assim, eu tenho pensado sobre ela, que é a fluidez do corpo, né? Isso quando você fala. A terapia manual, né? Que você
usa, né, essa técnica de trabalho dentro da fisioterapia, ela vai proporcionando essa fluidez, né, dos tecidos, enfim, daqui a pouco você conta mais, né, como que é isso, né, nessa relação da tua mão, né, fisioterapia, com o corpo das pessoas. Mas pensar nisso, né? De que o nosso corpo precisa dessa fluidez para entrar em equilíbrio e a gente acreditar que ele próprio é potente para se reequilibrar, né? Às vezes a gente fica sempre buscando lugares fora da gente para se reequilibrar. Nossa, mas eu preciso, né, fazer uma atividade física. Claro que preciso, né? Mas daí a gente aposta todas as nossas fichas que iniciaram uma atividade física, né? E aí, mentalmente falando, né? De que lá fora que tá o lugar para o meu corpo reequilibrar, né? E muitas vezes a gente perde de vista essa noção de se conectar com o nosso corpo e muitas vezes até entender a importância dessa fluidez acontecer, né? Então, eu vou voltar às perguntas já aqui, que tá chegando bastante, então o pessoal tá bem interessado, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre a especificidade dessa técnica, né? Que você usa no teu trabalho e como que isso vai agindo para esse equilíbrio, né, do corpo, essa reconstrução de um equilíbrio, como você falou, que depende, né, do nosso estado, depende dos ambientes externos, depende dos acontecimentos externos a gente, né, para que o nosso corpo responda, mas, né, a fisioterapia, na técnica que você utiliza, vem possibilitar, né, a permanência de uma fluidez e de uma reconexão, do entendimento de que a gente é capaz, né, de se conectar com a gente mesmo para entender, né, essa fluidez. Então, assim, se a gente entender que o nosso corpo é 70% água, a gente vai entender que a gente vive em constante movimento, né? A água, até aquela que a gente acha que está mais parada, se a gente for olhar mais a fundo, ela está em movimento. E assim é em todos os nossos tecidos, ou deveria ser, né? Esse movimento é vida, né? Então, é isso que faz com que as nossas células de defesa atuem quando necessário, é isso que faz com que os nossos neurônios, eles se conectem, que eles levem impulsos nervosos, que chegue a gerar um movimento ali muscular. É assim que acontece com movimentos lá peristálticos do intestino. Então, tudo é movimento. O que acontece, e é aí que a terapia manual evolutiva atua, com a demanda, né, externa, com o que a gente traz de crenças também. Isso é muito importante falar. O que a gente traz de bagagem dos nossos pais, eles vão ficando. E isso não só consciente, tá? É principalmente o inconsciente. Eles vão ficando registrados no nosso corpo. Eu não sei se você já ouviu falar naquela frase... o corpo fala, né? Que o coração tá cheio ali, né? Então, o corpo vai dando esses sinais de que você tá armazenando muitas coisas. E esse armazenar muitas coisas faz com que esses tecidos, eles vão perdendo essa fluidez, né? Eles vão guardando informações, né? E daí, se a gente vai entrar fundo, a técnica, ela tem muita base embriológica, né? Então, os tecidos, eles têm origem de 3 folhetos, né? E a nossa pele, por exemplo, tem mesmo origem embriológica do nosso sistema nervoso. Então, por isso que muitas pessoas têm repercussões de pele, dermatites, muito relacionadas à questão psicoemocional, né? Então, tudo tá ligado, né? E a gente tira realmente o poder que a gente tem de nos curar mesmo, de nos ouvir, né? De dar essa abertura para o nosso corpo trabalhar com tudo isso e se defender de tudo isso, né? Porque a gente fica ligado lá com a pessoa que não nos dá atenção, com o nosso trabalho que é muito difícil. A gente traz questões familiares, tanto genéticas quanto epigenéticas ali, de hábitos de vida ruins. E tudo isso vai gerando essa sobrecarga, até que o corpo fala, opa, querido, aqui eu já não consigo mais trabalhar, não tem mais como eu te ajudar nesse sentido. E daí a gente, externamente, né, vem e busca essas áreas densas, né? São pontos densos no corpo e faz estímulos. Para quê? Para que essas informações, elas não estejam mais armazenadas nesse corpo. Ah, Jéssica, é uma mágica? Não. É física,
né? A gente vai lá, entende, ó, aqui realmente eu não tenho movimento. E eu tenho uma técnica de estimular esse tecido para que ele tenha novamente o movimento. Ah, eu passei por uma situação específica, eu lembro dessa situação. Muitas vezes, quando a gente põe a mão no paciente e fala, olha, aconteceu alguma coisa assim, 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 que, né, você possa ter vivenciado, e daí ele fala assim, realmente, lembro e tal. Não vai sumir do seu consciente. Nossa, não apagou agora, ó, colocamos lá naquele triturador de papel e acabou. Essa memória, ela vai existir, mas não está mais lá no teu corpo, registrado no teu corpo. Você vai trabalhar, você vai metabolizar isso conscientemente e a gente vai superar, né? Digamos assim. Mas do corpo, ela já não vai mais estar lá. Então, não vai ser mais um impeditivo de ter um funcionamento regular ali do teu corpo, né? Consegui te responder mais ou menos? Agora eu vou voltar, então, para a pergunta lá da Luciana, né? O que muda no olhar para o corpo infantil quando se adota essa abordagem integrativa? Eu falo que esse olhar integrativo é maravilhoso porque com a criança, porque ela não tem essas crenças, né? Eu falei lá no começo que ela te vê a tua essência. E ela também é a essência dela, ali exposta, né? Então, a gente consegue resultados, assim, muito mais rápidos na criança do que num adulto, por exemplo. Porque a criança, a partir do momento que ela permite, né, que você atue com ela já... Ali ela já abriu todos os portais para que as coisas fluam, né? Então, eu percebo, assim, uma reação muito mais rápida, muito mais intensa de melhora ali dela do que numa pessoa que já traz uma bagagem muito maior de vida ali, né? E você entender essa integralidade dela é você entender o contexto familiar que ela está vivendo ali naquele momento, os hábitos de vida dela ali, que até então estão sendo impostos, né? Porque hoje a gente põe muita autonomia na criança, assim. Ela não gosta, ela não faz, ela, né? A gente dá, eu acho que é um peso para a criança, essa responsabilidade toda que a gente passa para ela, né? E daí a gente acaba tirando esse peso quando a gente olha no integral, que, olha, não é teu isso daí. Teu, exato. O fato de você não gostar de um alimento, às vezes está gerando um desconforto abdominal nela, né? Sim. Então, não é porque você não gosta. Então, a gente tira essa carga dela, né? E ela fica mais leve, né? Frente a isso. Então, esse olhar integral é isso, sabe? Eu acho que eu nem vou ficar me prolongando muito. Vamos para a pergunta do Carlos, de São José dos Pinhais. Ele está perguntando assim, quais são os principais desafios enfrentados por crianças que passaram por UTI neonatal? Até me arrepia falar isso. Eu acho que o principal é confiar, sabe? Porque eu acho que elas têm uma dificuldade muito grande em confiar de novo, assim. Porque a gente, querendo ou não, o neonatal, muito mais, né, do que o pediátrico, digo, o pediátrico ali 5 anos mais, ou 3 anos mais até. Porque o neo, ele não fala, ele não se expressa, ele chora. Ou não, às vezes ele tá sedadinho, entendeu? Sim. E ali a gente tá invadindo ele o tempo todo. Apesar de que o atendimento neonatal e pediátrico, pelo menos nos serviços que eu tive experiência, são muito humanos. Mas não deixa de ser um ambiente muito hostil para essas crianças. Então, elas têm muita dificuldade na confiança, dificuldade no toque, né? É uma criança que ela é sensível demais emocionalmente, né? Os pais acabam criando não sei se criando é a palavra, mas tendo o instinto de superproteção, né? E acaba impedindo que essa criança tenha pleno desenvolvimento, né? Tanto de relações, né? Quanto até a questão motora, por medo. É normal, né? Sim. Então, isso... A gente fala que são marcadores decisivos para como ela vai ser adulta,
né? Sim. Como ela vai se mostrar para o mundo também. Vai ter um grande impacto. Então, é um trabalho que a gente precisa olhar, assim, desde lá da UTI. Talvez lá na NEL, não, né? Quando tá no período UTI, tem que ser feito o que tem que ser feito para manter essa criança viva. Mas saiu dali, já tem que ter esse olhar de o que eu preciso fazer para ser faxineiro desse corpo que foi tão invadido, que foi tão manipulado, né? Uhum. Para que essa criança tenha o mínimo de impacto possível, né? Frente a tudo isso. Sim, é um tema que emociona, né? Mexe Nossa, com a gente, nossa, né? me arrepia. Pensar e falar, né, de crianças pequenas. Tem uma pergunta legal aqui do Tiago, ele é aqui de Curitiba, e ele tá perguntando, Jéssica, se existe prevenção na fisioterapia pediátrica. Podemos agir antes de um diagnóstico? Ó, essa é uma pergunta que vale ouro aqui. Então, se você olhar se você tiver esse olhar integral, você vai entender que olhando o ambiente dessa criança, você já pode atuar na prevenção, né? Então, por exemplo, se é uma criança que eu não coloco, não estimulo muito no chão, etc. Se eu olhar com o olhar preventivo, eu já tenho que pensar em formas, né? O chão é de terra, né? Porque a gente não tá falando só de pessoas que têm plenas condições de fornecer tudo, né? Estruturas para as crianças, mas então o chão é de terra. Vamos colocar um papelão, vamos aumentar um pouquinho do espaço ali que ela tem e vamos estimular essa criança. Mas pensando para minha área de atuação, a prevenção é fundamental porque a gente vai identificar uma área de bloqueio, por exemplo, uma área densa do corpo, e não necessariamente essa criança está tendo alguma repercussão sintomatológica. É uma sobrecarga que está gerando naquele ponto e que em algum momento ela pode vir a manifestar. Ah, Jéssica, vai manifestar quando é criança? Daí vem as cobranças, né? Adulto, não, a gente não sabe. Pode ser que ela nem venha manifestar de forma... no decorrer da vida, de forma cotidiana ali. Pode ser que, por exemplo, ela tenha uma outra doença de base, seja internada e repercuta no intestino, que era um ponto que já estava em sobrecarga antes, né? Sim. Eu posso dar um exemplo de um professor nosso que pegou Covid. Apesar do Covid, né, ser uma doença sistêmica ali, né? O principal ponto era a questão respiratória. E o pior, a parte mais complicada para ele, que repercute até hoje, é a parte intestinal. Ele teve que fazer colonoscopia, ele teve que usar bolsa, enfim. E foi toda uma complicação, porque ele já tinha uma fragilidade nesse ponto, né? Então, você entendendo, você conhecendo, você pondo a mão e vendo aonde que tem essas áreas densas, a gente previne uma repercussão posterior, independente de quando, como, etc. Perfeito. E o Marcos, de Londrina, tá contando, né, que a filha teve bronquiolite e ficou internada por 1 semana. Uhum. A fisioterapia pode ajudar na recuperação da capacidade respiratória? Pode muito. A gente tinha até uma resistência no começo da bronquiolite, porque é uma bronquiolite. Ela é uma doença, assim, muito agressiva hoje para as crianças, sabe? Costumo dizer que eu achei muito mais agressiva a bronquiolite do que a Covid, sabe? Nessa parcela da população. E a nossa atuação é fundamental. Não estou puxando sardinha, mas quem está lá, né, no dia a dia, quem está dentro de uma UTI, os próprios médicos, pediatras, eles entendem o papel da fisioterapia como muito importante. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com técnicas de reexpansão, com técnicas de higiene brônquica, até para essa criança também perder medos, né? Porque provavelmente ela deve ter sentido dores, né? Então, a gente vai fazer uma estabilização ali para conseguir diminuir essa dor e daí, consequentemente, melhorar a ventilação. E daí, tem todo um processo, né? Então, dentro da UTI, a gente está o
tempo inteiro com a criança. E daí a gente vai usar dos recursos tecnológicos, né? Eu falei muito da mão, mas dentro de uma UTI a gente precisa de uma ventilação não invasiva. Às vezes precisa da ventilação invasiva e o fisioterapeuta, junto com a equipe multi, né? Junto com o médico, com o enfermeiro, com o fono, a gente vai estar junto, alinhado ali para fazer todo o desmame ventilatório dessa criança. E depois a gente vai ter que reeducar essa criança, porque é músculo, né? A gente tem que lembrar que não é só o pulmão, essa musculatura toda de caixa torácica, de diafragma, ela precisa ser cuidada. E daí entra o fisioterapeuta com suas expertises, né? Tem muitas técnicas aí que a gente pode usar a nosso favor nesse processo, tanto agudo, subagudo, né? E depois para prevenir uma nova infecção, né? E novo caso de bronquiolite. Tem um assunto aqui, Jéssica, que o Diego Nascimento traz e que a gente até tinha pensado como pauta aqui para a gente conversar um pouquinho mais, que é sobre os diagnósticos na infância, né? O Diego, aqui de Porto Alegre, está nos contando que o filho dele tem 2 anos e foi diagnosticado com atraso no desenvolvimento global. E aí ele está perguntando como que a físio, né, integral, tem ajudado nesse aspecto, né, de crianças com o diagnóstico, né, no caso dele, de atraso no desenvolvimento global. Mas, antes de entrar, né, nessa resposta propriamente dita, eu queria pensar um pouquinho com você sobre esse movimento que a gente tem vivido enquanto sociedade contemporânea, num lugar assim que a infância tem tomado, que é de estar sendo diagnosticada abundantemente, e aí eu diria até excessivamente, e muitas vezes medicalizada, né, precocemente, porque, de certa maneira, né, nos diferentes espaços que as crianças, né, têm circulado ou têm sido avaliadas por profissionais da saúde, por profissionais da educação, as crianças não estão cumprindo, né, com o necessário para aquele momento do desenvolvimento, né? Então, não está se comportando como deveria na escola, não está sentando no tempo que deveria estar sentando, lá aos 6 meses de idade, não está fazendo coisas, né, que o nosso olhar, né, adulto e profissional também, nos mostram de que tem algo que não está correndo bem. E aí, o que tem acontecido, né, e algo que me preocupa bastante é esse hiper, né, movimento de diagnósticos precoces, né, e o quanto isso impacta muitas vezes decisivamente nesse desenvolvimento, né, das crianças. Claro que eu não estou falando aqui, né, do caso especificamente do Diego, mas o que ele pergunta, né, me vem à tona esse assunto que a gente gostaria de tratar também, assim, de pensar como que as terapias, as abordagens, as técnicas que olham os sujeitos na sua integralidade, eles podem ser parceiros das famílias nesse movimento que muitas vezes tira o próprio prumo das famílias, né? Porque as famílias recorrem a vários profissionais, né? Que indicam, né, problemas no desenvolvimento, diagnósticos, né, de transtornos e tudo mais, e as famílias, né, se sentem às vezes acuadas diante de tudo isso, né? E como que as famílias podem, então, pensar em outras maneiras, em abordagens alternativas para complementar também esse olhar sobre as crianças e esse olhar sobre as infâncias? É um tabu, né? Porque a gente vive um paradoxo. Por quê? Hoje em dia, as pessoas que batem muito nessa tecla falam da negligência, né? Em frente aos diagnósticos, a falta de diagnóstico anterior, né? Então, meu filho tinha o transtorno do espectro autista, não foi diagnosticado e não teve o tratamento adequado e a gente perdeu tempo. Tem isso. Esse é o principal ponto. E o outro ponto é esse excesso, né, de diagnóstico, não entendendo a individualidade, né, dessa criança, o contexto dessa criança, entendendo que talvez ela esteja mais falando, externalizando o que eu falei, né, do que os pais trazem, do ambiente que ela tá, da personalidade dela também, do que realmente algo em desequilíbrio, né? Mas eu vou te trazer o que eu vi muito dentro do consultório. É uma falta de conhecimento de quem é meu filho, sabe?
E aqui não entra, não quero que essa minha fala chegue com peso de julgamento, longe disso. Mas hoje a nossa demanda é muito grande, frente a trabalho, frente às nossas responsabilidades como adulto. E a gente acaba amparando as nossas crianças com escola, ferramentas, aulas, brinquedo, hiperestímulos, tudo isso. E a gente acaba nos desligando. E daí a gente nos desconectando das nossas crianças, né? E nessa desconexão, o pai acaba vendo só como a criança tá se manifestando, não entende o contexto todo, né? Não tá ligado em todo esse universo da criança e acaba pedindo ajuda. É natural. Uhum. E daí o olhar integral, e daí acho que eu respondo um pouco... O João? É o Diego. Diego, desculpa. Uhum. E daí eu respondo um pouco ele, a gente puxa os pais para serem os protagonistas da vida do filho. Porque esse é o papel dele. Não é o terapeuta, não é o educador, com todo respeito a todos os profissionais. E aí eu me incluo nessa parcela. Não somos nós que temos que dar ter esse papel protagonista, né? E depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas é o pai que é o responsável. Ele é o conhecedor do filho dele, né? Então, a gente chama a atenção do pai para todas as particularidades que a gente encontra, né? Então, no trabalho da terapia manual, a gente vai conversando com os pais juntos, né? A gente faz o atendimento com o pai ali. E ele também vai se conhecendo, né? Uhum. Porque, às vezes, diz mais sobre eles do que em relação ao próprio filho. E daí, algumas mães, quando chegavam lá no consultório, falavam, mas meu filho chora muito, meu filho é muito birrento. E daí eu começava a conversar com a criança, e era uma criança, assim, completamente... Não posso usar a palavra normal. Mas era criança, era a essência dela, sabe? Sim, essa sutileza de saber o que é próprio do desenvolvimento e aquilo que, às vezes, o que é próprio do crescimento da criança. Não vou nem usar a palavra desenvolvimento, né? Porque tem coisas, estabilizações e desestabilizações que são próprias de um crescimento. Exato. Né? E, às vezes, essas desestabilizações, a nossa tendência já é olhar com esse olhar avaliativo. E corretivo. Exato. Entende? E daí... eu vou me colocar como meu papel de criança, assim. Se, né, minha mãe tivesse esse olhar de desespero e necessidade de intervenção, talvez eu não seria quem eu sou hoje. A intervenção que ela me deu foram limites. E eu acho que aqui a gente tem que falar que faltam limites hoje em dia. Então, a gente põe muito peso na mão da criança, muita responsabilidade para ela que ela não tem, esquece de limitar e depois quer corrigir, né? E então, o que ela fazia era me limitar, né? Dar os meus limites, eu conhecia eles e quando eu ultrapassava, eu tinha as minhas consequências dos meus atos, né? Então... eu acho que é uma falta, e daí eu ouvi isso esses dias, a gente passou dos extremos, de uma correção exacerbada, né, e daí física, que a gente brinca, né, Sim. até entre nós, de tapa, de vara, etc., de ferramentas aí, né, físicas ali de correção, para uma educação permissiva, né, e que é muito deletéria. Sim. Né? E daí chega num ponto que só com uma intervenção medicamentosa pra você acalmar teu filho. Sim. Ainda mais que acontece, como você já trouxe, essa desconexão, né? Entre o saber. Os pais estão, acho que cada vez mais, talvez até pelo excesso, né? De informações, de busca que a gente vai fazendo na internet. Nossa, meu filho tá assim, o que será que ele tem? Nossa, ele tem todos os... A receita de bolo. Exato, vai atrás da receita de bolo. E aí, a gente se desconecta do ser humano que é o nosso filho, né? E eu acho que esse é o grande convite, né? Que a gente veio para fazer para além de falar, né? Desse apoio, desse suporte, desse lugar, né? Que as famílias podem buscar, né? Na fisioterapia, né? Para poder...
né, ter essa rede de pessoas que vão também olhar de forma integral para os seus filhos, mas de pensar mesmo qual é o nosso lugar de adulto profissional, de adulto pai, de adulto educador, quando estamos na relação com essas crianças, né? De saber manter esse equilíbrio entre o que não é permissividade nem agressão com as crianças, né? Mas de poder manter os limites para poder entender oferecer um espaço para que as crianças se entendam quem elas são. E daí, identificar o verdadeiro transtorno, né? Sim. E daí, realmente buscar a ajuda necessária. Não perfeito, perfeito. Pessoal, a conversa tá boa demais. A gente vai encerrar por aqui esse momento, mas eu não quero que vocês deixem de estar conectadas com esse assunto, de poderem, aqueles que tiveram a sua participação aqui, mandaram a sua pergunta e, porventura, não tiveram, né, essa resposta, não, o que a gente conversou aqui não foi o suficiente. Eu quero deixar esse canal aberto para que a gente continue essa conversa, né? Então, temos o Instagram da Brincaê, @somosbrincaê. Podem mandar pergunta, eu dou um jeito de conectar com a Jéssica para que vocês possam, né, ter essa resposta, essas dúvidas sanadas. Então, conversem com a gente lá pelo Instagram. E também vou dar o espaço aqui para a Jéssica poder contar para vocês como é que vocês podem encontrá-la, né? Para também poderem ter aí, né, um bate-papo, uma conversa, uma troca de ideias para poder ajudar vocês na ampliação do olhar para os filhos e para as crianças que vocês têm contato. Então, eu vou deixar o meu Instagram, @fisiojessicaperes, ou o meu e-mail também, fisioterapeutaJessicaperes@gmail.com. Jéssica, eu quero muito agradecer tanta generosidade, né, e tanto conteúdo bom que você trouxe aqui pra gente. A gente teve muita gente participando aqui e muitas pessoas parabenizando mesmo essa visão, né? Isso que a gente tem conseguido compartilhar aqui no Repensar as Infâncias, mas o que você traz, né, como uma característica vindo da área da saúde. Então, as pessoas estão parabenizando de se sentirem tocadas pela forma como foi abordado esse cuidado com o corpo e com o cuidado com as crianças, né? Então, eu vi que impactou bastante gente aqui, então quero te agradecer por tudo isso. Foi muito bom esse bate-papo, né? Cabe aí a continuidade desse bate-papo. Quem sabe a gente pensa aí um outro movimento de continuar essa conversa. Então, muito obrigada, querida. Nossa, eu que agradeço esse espaço, para mim é uma honra. Essa troca, na verdade, é uma troca mesmo, né? As pessoas parabenizam, mas eu que agradeço, assim, é muito enriquecedor, né? Poder trazer isso, trocar isso com você como educadora, né? As perguntas também, né, deixam a gente mais reflexivas. Então, eu que agradeço imensamente essa oportunidade, esse espaço, né? E para mim é uma honra voltar aqui também. Ah, que bom, gente. Então, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso Repensar as Infâncias. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Quero agradecer que vocês têm trazido esse feedback, né, de que o programa tem chegado até vocês de uma forma que tem impactado mesmo vocês. Então, é esse movimento que a Brincaê traz, né? Esse é o movimento pelas infâncias, por repensar as infâncias, para que a gente tenha cada vez mais adultos conectados com a sua essência de criança e também conectado com as crianças ao nosso redor. E eu quero, antes de encerrar, lembrar vocês que nesse fim de semana aqui em Curitiba, nós teremos o espetáculo Brincaê do Tupi Pererê, e a Brincaê estará por lá também para poder conversar com vocês e celebrar esse momento brincante, né? Vai ser uma grande experiência brincante para a família toda. Então, quem está aqui na escuta de Curitiba, acessa lá também o Instagram da Brincaê e busca mais informações, porque os ingressos estão à venda e vai ser uma grande festa da família toda, né? Gerar uma experiência e memórias bem positivas com as crianças. E a gente encerra por aqui. Até a próxima sexta-feira, daqui 15 dias, né? Então não é a próxima sexta, daqui 15 dias na sexta-feira, das 10 às 11, estamos aqui na Habla FM. Até!